Olá, meu nome é Renata Amaral, sou sócia do escritório Trent Ross Watanabe, sou responsável pela área de meio ambiente, sustentabilidade e mudanças climáticas. Nós estamos começando hoje uma série chamada COP 360 Graus para falar sobre COP, sobre Brasil, sobre mercado de carbono, mudanças climáticas. E na estreia dessa série, que é uma parceria com o Instituto Ecos Brasil, nós vamos ter o Fábio Sakamoto, CEO da Biomas. É um prazer enorme ter o Fábio nessa estreia. Muito obrigada, Fábio, por estar aqui conosco. Acho que a gente pode começar com você nos contando um pouco sobre quem é o Fábio, quem é a Biomas, né? Conta um pouco da história do Fábio e da Biomas. Claro. Bom dia, Rê. Prazer estar aqui. Prazer estar fazendo essa estreia contigo. Então, eu sou de Ribeirão Preto, aqui do estado de São Paulo. O meu background é em finanças e gestão. Esses foram os meus primeiros 15 anos de carreira no Brasil e no exterior. E 10 anos atrás eu entrei nessa agenda que nem tinha um nome, de soluções baseadas na natureza. Eu cofundei uma empresa chamada Rizoma Agro, que a gente partiu do zero, meu sócio e eu, e levamos até 200 colaboradores. Era uma empresa que fazia sistemas agroflorestais, produção de grãos orgânicos, e tinha também uma marca de ovos orgânicos líder, né? E a Biomas surgiu na minha vida quando eu vendi essa empresa junto com o meu sócio. E acho que esse convite da Biomas veio justamente por causa dessa conexão entre agricultura, clima, impacto, e também pegar uma empresa, começar do zero e scale up, né? Então é isso que a gente está tentando fazer na Biomas, agora com restauro, num outro setor, mas num setor que eu entendo é tão promissor quanto a agricultura regenerativa. E, Fábio, talvez conta para nós o que é o restauro, quando a gente está falando das atividades da Biomas, e assim, por que escolher o restauro e por que faz sentido no Brasil? Tá bom. Restauração florestal é um negócio que não é necessariamente novo, né? A atividade de restauro é você pegar uma área que foi desmatada no passado e você restaurar a floresta, né? Então o conceito é simples e ele acontecia antigamente por dois motivos, principalmente. Um, por filantropia. Você tem ONGs e outras entidades que percebem a necessidade de restaurar nascentes e, né, florestas. E também por compliance, né, por obrigação, quando uma estrada vai ser construída e existe, né, um desmatamento, a empresa que construiu a estrada precisa compensar isso. Então isso já era feito no Brasil, né, numa escala menor. E agora, nessa questão do enfrentamento das mudanças climáticas, isso surgiu como uma grande oportunidade para o país. E por quê? Porque o restauro, né, a plantio de florestas é um grande mecanismo de captura de carbono. Esse carbono que já foi para a atmosfera, né, que hoje a gente precisa sequestrar, tirar da atmosfera para evitar os piores cenários de aquecimento global. E esse negócio, o Brasil, além de ter muitas áreas propícias para o restauro, tem outras condições de base de conhecimento, de existência de mão de obra especializada, entre outros fatores, que fazem com que o Brasil seja provavelmente o país mais atrativo do mundo para esse negócio, e um negócio que pode movimentar bilhões de dólares, né? A gente vê que dentro desse setor de remoções, a gente tem muito investimento, né? Muita coisa acontecendo, muita pesquisa com soluções tecnológicas, né? Para sequestrar, para tirar o carbono do ar e colocar em minas subterrâneas, entre outras coisas. Mas o restauro, né, que é essa tecnologia da natureza, dessas soluções baseadas na natureza, é algo que está pronto e que não só traz benefícios no carbono, mas outros benefícios sociais, biodiversidade, ciclo da água, etc. Então é um momento muito importante para a gente e é uma grande oportunidade para o país, né? Agora, Fábio, acho que eu vou entrar um pouco num tema mais sensível. Vocês, obviamente, para desenvolver atividades no Brasil, precisam de investimento e contam com, ou precisam contar com determinadas infraestruturas que o Brasil deveria propiciar e que ainda atrai, que provavelmente, em razão dos projetos de vocês, nas áreas em que são realizados, acabam se deparando com problemas que são muito antigos, né? Então, acho que se puder, talvez começar um pouco falando de quais são esses desafios de infraestrutura
Como é que vocês têm lidado com esses desafios? Para depois a gente falar um pouco em como o investidor talvez vê, né, esse mundo Brasil quando vai colocar o dinheiro em projetos de restauro, Claro. né? Então, assim, o Restauro, ele tem ido diretamente aos problemas, né? O Restauro é um projeto de infraestrutura e hoje o maior foco é a Amazônia, né? Então, ele é um projeto com característica de infraestrutura, por quê? Porque você está mobilizando, né, bilhões em recursos, ele é muito intensivo em capital. Todo o investimento acontece no começo, é bastante carregado, né? Como se você estivesse montando uma infraestrutura de energia ou de transporte, né? Você gasta muito no começo para ter depois a receita ao longo de 40, 60 anos, a depender do projeto. Então, isso faz com que esses projetos sejam muito sensíveis a questões fundiárias, porque você só vai implementar um projeto e alocar essa quantidade de capital se você tem segurança de que aquela terra não vai ter nenhum problema no futuro. E exige também todo um mercado de capitais, de financiamento de projetos, né? Que o Brasil tem uma tradição, né? Mas que precisa agora ser aplicada num setor novo e a gente ainda precisa construir essa infraestrutura financeira, como você mencionou, né? Então, só para o pessoal entender, a Biomas, ela trabalha conectando, né? Quem são os compradores, esses créditos de carbono, os investidores e os donos de terra no Brasil. Essas são as 3 pontas do triângulo, que são importantes. Então, quem são os compradores? Hoje, são as empresas que têm compromissos climáticos, né? Que decidiram que querem ser net zero, né? Neutras em emissões até 2040, 2050, que estão fazendo tudo dentro do seu alcance para eliminar suas reduções, mas as emissões que ficam... para eliminar suas emissões, mas as emissões que continuam precisam ser neutralizadas, né? Através de projetos de retirada de carbono. Hoje, principalmente as empresas de tecnologia que estão liderando, né? Que estão tendo as emissões maiores por causa do uso de AI, da inteligência artificial. Data centers. Exatamente. Então, essa é uma ponta. A outra ponta são os investidores, que a gente está tentando mobilizar. Acho que esse é um tema bem importante. E os proprietários de terra, seja o governo, seja proprietários privados, né? Enfim. E aí, nessa ponta, é muito importante ter essa segurança fundiária. E aí, quando a gente pensa em investimento, compra de crédito de carbono, não é tão simples quanto uma simples... Ou melhor dizendo... É mais complexo do que uma simples compra e venda de créditos, né? Hoje há muitas estruturas diferentes de negócios que podem ser montadas para viabilizar essa atividade. Vocês podem contar um pouco sobre como vem sendo estruturados esses modelos, o que tem feito mais sentido, ou dentro dos desafios que nós temos no Brasil, como a questão fundiária, né? Se algum desses modelos acaba mostrando mais fragilidades. Conta um pouco o segredo da Biomas. A gente sabe que vocês, há pouco tempo, divulgaram o projeto Mussumunga, estreia, né? O primeiro projeto, e tem muitos outros no pipeline. Então, conta um pouco desse segredo da Biomas. Posso começar por aí? Então, o projeto Mussumunga é um projeto de aproximadamente 1.300 hectares na Mata Atlântica, né? Está localizado na Bahia. É um projeto que a gente desenvolveu em parceria com a empresa proprietária das terras, que é a Veracel, é uma empresa de celulose. E a gente está restaurando áreas da Veracel que não tinham aptidão para eucaliptocultura, né? Então fizemos uma parceria em que a Biomas busca investidores, né? E busca compradores para esses créditos. E a Veracel é nossa parceira no projeto e recebe uma participação, né, do benefício econômico do projeto. Esse é um projeto belíssimo. Lá nós estamos plantando mais de 70 espécies de árvores nativas, né? A ideia é tentar recuperar a floresta nativa com a maior velocidade possível, com o máximo de biodiversidade, porque isso traz resiliência para a floresta, isso traz mais benefícios para a comunidade no entorno, né? Esse projeto, de certa forma, é um pouco atípico, porque o modelo de parcerias não é ainda um modelo maduro no Brasil. São poucos proprietários de terra que têm essa fluência em carbono a ponto de disponibilizarem suas áreas contando
com recebimento futuro de algo que eles ainda não entendem totalmente, né? Então, o modelo que está se consolidando, Renata, é um modelo de compra de terras, né, em que você garante com a compra a permanência dessa floresta, né, até o infinito, se possível. Essa, né, permanência é um dos critérios de qualidade que os compradores avaliam quando compram um crédito de carbono de um projeto, né? O restauro tem outro critério importante que é a adicionalidade. O restauro ele é muito simples de explicar a adicionalidade. Você vê pelo Google Earth o que era um pasto degradado, né, durante anos, vira uma floresta. E ao virar floresta, você tem formas científicas de mensurar quanto carbono está estocado ali naquela floresta. Então, são projetos né, que atendem os mais elevados critérios do mercado. Além disso, da parte técnica do carbono, tem também a parte que atesta o impacto social, que você consultou e trabalhou com as comunidades do entorno e fez um trabalho respeitoso, né, com as comunidades que estão sendo impactadas. Então, o modelo está indo para um modelo de alta qualidade, que exige a compra de terra, né, que exige uma alta biodiversidade. E, em termos de financiamento, né, que é um ponto importantíssimo, já experimentamos com vários modelos no passado, de, por exemplo, compradores, né, das empresas pré-pagando para ajudar a financiar o projeto. Sim. O modelo que tem se consolidado são essas empresas oferecendo contratos futuros. Sim. Né, em que eles pagam quando receberem os créditos e o valor que eles pagam remunera, né, cobre o custo de implantação do projeto e o custo de financiamento do projeto também, que é um custo muito relevante. Né? Então, por isso que a gente precisa da terceira ponta dos investidores, né? Porque o comprador geralmente é uma empresa de alta qualidade, né? No mercado de dívida seria um AAA corporativo, né? Uma empresa bastante com baixo risco de recebimento. Mas essa empresa hoje está investindo em pesquisa em AI e outras coisas. Ela prefere usar o recurso dela nos projetos internos, mas topa pagar um preço em 2030, 35, 40, que reflita o custo de financiamento. Então, por isso, a gente precisa engajar o mercado de capitais, financiadores. E o Brasil é bem sofisticado, né? O mundo é bem sofisticado nisso, né? De como financiar projeto. Mas aqui é um mercado ainda novo, né? Não se tem muito track record, não se tem muitos projetos na escala que a gente vem desenvolvendo hoje. Então, está tendo um aprendizado coletivo, né, dos investidores sobre como entender os riscos, como entender o custo adequado, qual que é o retorno adequado, né? E tudo isso está caminhando. Eu acho que o financiamento acho que hoje é a grande gargalo, né? Tem avançado muito, como a gente mencionou. E acho que é interessante notar também que 2 anos atrás a gente falava muito sobre questões operacionais, se haveria mudas, se haveria viveiros, né? E se a gente teria tecnologia para fazer. E acho que hoje essa questão não é a mais relevante. A gente vê que o Brasil tem muita tecnologia. Nesse projeto da Mata Atlântica, a gente conseguiu essas 70 espécies com viveiros existentes, né? Tem toda uma cadeia florestal no Brasil sedenta por demanda, né? Por expansão, e que a gente pode e deve incentivar, né? E quando a gente fala de investidores, compradores, a gente sabe que você tem, enfim, contatos, né? Tá sempre pelo mundo tendo essas conversas. E aí, vindo de uma empresa que está no Brasil, desenvolvendo atividades no Brasil, quais são as perguntas que você mais ouve desse pessoal? Assim, no espaço de soluções baseadas na natureza, o Brasil é tido como um país dos mais seguros, né? Porque a gente está sendo comparado com países na África, países no Sudeste Asiático, né? E o Brasil é uma potência agrícola, o Brasil tem um mercado de capitais, uma democracia estável, né? Etc. Então, a gente está muito bem posicionado, né? Nesse quesito. E as perguntas principais, Renata, que investidores têm são 2. Qual que é a perspectiva de longo prazo do mercado voluntário, né? E como que eu saio desse investimento? Porque os projetos de carbono são de muito longo prazo, 40, 60 anos.
mas o investidor não quer ficar 40 anos, né? Interessante. E para a primeira pergunta, você vê dois tipos de investidores. Você vê um investidor generalista, que não é tão fluente em carbono, né? Não tem um time especializado em carbono, então tem uma posição um pouco mais cautelosa. E você já tem casas de investimento dedicadas para investir em projetos de restauro. Então essa turma tem um time já muito tecnificado, eles já analisaram a tese, eles já levantaram capital em cima dessa tese. Então esse tipo de pergunta geralmente não vem deles, eles já têm um ponto de vista interno sobre oferta, demanda desses créditos, uma visão sobre preços, né? Que hoje é uma visão bastante positiva, porque esse produto de restauro é um produto muito escasso ainda hoje. Então a perspectiva é que os preços subam ainda mais. Então a gente já vê por aí o perfil do investidor. Em relação à saída, mesmo esses investidores mais sofisticados não vão querer ficar mais do que 10 anos, né? Idealmente sair entre 5 e 10 anos. E, de novo, essa resposta vai depender muito do mercado voluntário, da pujança desse mercado. Se esse mercado de fato acontecer, a tendência é que aconteça como qualquer mercado desenvolvido, que haja M&A, que haja outros veículos surgindo, né, para investimento. Então, um negócio de infraestrutura, você tem um perfil de investidor que gosta de entrar no começo e fazer o desenvolvimento do projeto, né? Então, aceita um pouco mais de risco em troca de um pouco mais de retorno. Né? E você tem um outro perfil de investidor institucional, um fundo de pensão, né? Um investidor com outro perfil de risco, que prefere um ativo mais maduro, né? No nosso caso, uma floresta já plantada, com contratos já estabelecidos, que já passou pela certificação, já emitiu crédito sem problema, não teve nenhum problema reputacional, né? Um ativo mais maduro como esse vai atrair um outro perfil de investidor, né, que olha aquilo como um ativo maduro que gera um fluxo de caixa, né? Então isso acontece em infraestrutura, isso acontece nas TIMOs, né, que são as empresas que investem em base florestal. A tendência é que isso aconteça também no nosso mercado. E depois da aprovação da lei, né, que vai trazer o nosso mercado regulado, você já viu uma mudança de perspectiva? Porque a gente, no escritório, recebe muitas essas perguntas, né? O que se aplica? O governo vai querer ficar com os créditos? Como o governo vai cumprir a sua NDC e, eventualmente, vai querer buscar recursos a partir de créditos que estão sendo, né, gerados pelos projetos privados? Qual vai ser o valor do crédito? Será que o crédito que vai ter um stamp, né, a CRVE, vai ter mais valor? E aí vamos focar nisso a partir de agora? Então, isso também você vê uma mudança já, apesar de a gente ainda estar num processo de implementação, né, e não ter o mercado propriamente dito, mas... Sim, não, acho que foi bom o Brasil dar os passos em direção à regulamentação, foi importante. Essa lei que junta o mercado regulado com voluntário causa um pouco de confusão, né? A gente tentou no começo que não juntasse, mas depois essa briga foi perdida. Feito melhor do que perfeito, seguimos. Mas o que fica muito claro para a gente, Renata, no nosso segmento aqui de restauro, né, de créditos tipo ARR, de alto valor, a gente está falando de créditos de mais $70, né? É que a gente tem pouca interação com esse mercado regulado do Brasil, né? Esse crédito, ARR, é um crédito para exportação, digamos, né? Os consumidores são as empresas no exterior, os investidores, via de regra, são investidores no exterior. O mercado regulado brasileiro não vai ter preços de $70, né? Porque isso oneraria demais, né, as indústrias brasileiras, né? Então, o mercado brasileiro vai atuar com os outros tipos de créditos, né? Enfim, que serão regulamentados, etc. Tinha uma discussão no nosso segmento se haveria ajustes correspondentes, que, né, para os leigos é a exportabilidade desse crédito, para não ter double counting, né? Para o crédito não entrar na meta brasileira e na meta de uma companhia ou de outro país, né? E essa pergunta ainda vem daquele tipo 1, que é um investidor mais generalista. Um investidor um pouco mais sofisticado em carbono e que está conversando com os compradores,
não tem tanto essa preocupação. Porque as próprias empresas de tecnologia já disseram, isso não é uma exigência para a gente. Né? O investidor mais generalista, tentando ser um pouco conservador, ele busca um piso de preços. Exato. Né? Se tudo der errado, eu tenho um piso do mercado regulado. Mas o piso do mercado regulado, se for $5, 10, 15, não vai salvar um investimento de 70. Então, é bem diferente. Né? Então, isso já tende a afastar esse primeiro tipo de investidor. Né? Mas sim, é uma pergunta que aparece e que ao longo do tempo foi importante. É importante a gente continuar dando passos nessa regulamentação. E é importante também que o governo brasileiro entenda como são questões separadas. Né? Esses dois tipos. O restauro é um nicho, hoje um nicho, mas que pode mobilizar bilhões de dólares e reais em investimentos onde é mais necessário no Brasil, na ponta, na Amazônia, né, em lugares que precisam desse investimento, e que isso não compete com o carbono que vai para o mercado regulado, que as coisas não estão competindo entre si. Né, e que esse business do restauro precisa também de um cuidado por parte do governo de mandar as mensagens certas em relação à regulamentação, né, e que isso possa amadurecer. Acho que essa é uma das expectativas que a gente tem para esse ano, à medida que a Biomas e outras empresas vão criando projetos de restauro e essa escala tem aumentado e a gente começa a mostrar na prática o que pode ser esse negócio, que o governo também se sensibilize e entenda o potencial desse negócio. E acho que, assim, rumo à COP, né, essa série justamente se presta ou quer trazer diferentes personalidades que atuam no mercado com questões relacionadas à descarbonização num momento delicado em que a geopolítica está toda virada de cabeça para baixo. Esse movimento anti-ESG, que na minha visão até vai trazer um pouco talvez mais de maturidade, né? Talvez seja um chacoalhão que vai nos trazer para um novo momento mesmo. Eu lembro, numa das COPs, agora eu não vou saber qual era a COP exatamente, mas na primeira administração Trump, quando os Estados Unidos já estava com todo aquele discurso de sair dos acordos climáticos, houve um movimento muito grande da iniciativa privada, né? Assim, independentemente do que os políticos fizeram, isso não vale só para os Estados Unidos, mas para vários países, nós vamos continuar com os nossos compromissos, vamos continuar com os nossos investimentos. Então, acho que também, às vezes, a gente tem que ver o cenário pelo copo meio cheio, quando a gente tem movimentos assim, que às vezes inesperados, ou que vão um pouco na contramão do que eventualmente a agenda ESG gostaria e tal. Mas, então, nesse momento de discussão, acho que de amadurecimento do tema também internamente no Brasil, você tem alguma expectativa assim, mais específica com relação à COP, ou que vai ser discutido na COP, ou pós-COP, né? Porque eu acho que também muitos públicos, às vezes até não entendem exatamente o que acontecerá na COP, né? Como é que a gente se prepara tantas modificações na cidade que vai receber a COP e tal, mas o que efetivamente isso vai significar para nós, né? Em termos de conscientização, de trazer pontos importantes para a mesa, né? Eu ensaiaria já um primeiro pela prática do nosso dia a dia, que é a questão da regularização fundiária no Brasil. Acho que se a gente conseguir mobilizar os governos, tanto estaduais, locais, federal, para essa agenda, para a gente ter uma solução para isso, acho que já seria um bom caminho andado para os projetos de NBS. Mas, enfim, esse seria um pedido que eu colocaria no meu... Apesar de a COP não ser focada para assuntos locais, eu acho que a gente acaba adiantando a agenda para temas que são relevantes localmente. Né? O que eu acho interessante dessa COP, e não é de hoje, mas esse posicionamento do Brasil como um climate champion, né? O Brasil pela sua matriz energética e toda a sua liderança no campo, né, ambiental. Inclusive é uma forma de soft power do Brasil, né? O Brasil se posicionar como esse
esse campeão da ecologia, acho que vai trazer muitos frutos para o país. E acho que hoje tem um entendimento no Brasil maduro de que isso não está competindo com o nosso agronegócio, pelo contrário, isso aqui está muito harmonizando, porque a gente percebe movimentos como o EUDR, né, de tentar barrar a exportação de produtos que têm desmatamento. Então, eu acho que essa agenda no país está muito harmônica, né? Inclusive o Restauro é um exemplo, né? Se o Restauro vira de fato esse negócio bilionário, né? Isso aqui traz oportunidade para um proprietário de terra que tem uma propriedade, toda propriedade rural grande tem áreas melhores, piores, com mais ou menos aptidão para agricultura ou pecuária. E o Restauro pode ser mais uma fonte de receita, né, de diversificação. Então não está competindo com nada, né? O Brasil, e hoje a gente já tem esse entendimento também, que o Brasil pode duplicar ou triplicar a sua produção agrícola só com intensificação, com uso de tecnologia, e que a gente não precisaria derrubar mais nenhuma árvore, né? E que restaurar a floresta também traz até benefícios para a própria produção agrícola. A gente está vendo agora com a mudança do clima, as secas, né? A relação entre a floresta e as chuvas, por exemplo. Então, eu acho que eu vejo esse movimento muito positivo, assim, de uma harmonização, né? E não essa polarização entre proteger e produzir, né? Isso no Brasil, né? E em relação à COP, eu concordo com você, acho que não é um caminho linear e as críticas são sempre válidas para o sistema se ajustar, né? A COP em si é algo, né, Renata, tão diverso. Estamos falando de uma negociação entre 200 países. E a gente fica lá correndo para todo lado, sem saber que evento participar. Exatamente. Então tem, ao mesmo tempo, lá a Convenção do Clima mesmo, né, que é algo super complexo. Tem esses movimentos entre governos de levantar fundos, né, entre países. E tem a gente aqui, o setor privado, tentando fazer a sua parte para trazer esses recursos para cá, né? Acho que do meu lado é isso. Acho que essa questão da regularização fundiária que você mencionou é super importante, porque, de novo, isso é uma barreira que está impedindo o Brasil de aproveitar uma janela de oportunidade que o Brasil tem agora, né? Então, isso é um fato novo que pode ajudar a incentivar uma questão que é muito antiga, como você mencionou, né? E outras agora que estão surgindo junto, o financiamento, né? O papel do BNDES no apoio a essas novas iniciativas, questões até de lei, por exemplo, nas concessões, né? Aquele prazo de 40 anos de concessões, que é um impeditivo para concessões de restauro. A gente está entendendo, com o surgimento desse business, dessa oportunidade, a gente agora está vendo que ajustes precisam ser feitos para que essa oportunidade possa, né, ser capturada pelo Brasil. Fábio, excelente. Muito obrigada. A gente não poderia ter começado melhor essa série com você. A Biomas é uma inspiração, uma honra para o Brasil. Então, muito obrigada mesmo por estar aqui conosco. E a gente espera todos para os próximos episódios, que serão também muito legais. Obrigada.